começar contextualizando, a gente precisa, para todo torcedor do Náutico que está talvez um pouco perdido, né, com essa situação, já temos mais de 320 dispositivos conectados, né, e acredito que a gente deve mais que duplicar essa audiência, né, talvez triplicar também. A gente precisa contextualizar, trazer desde o começo desse problema, né, que foi crescendo como uma bola de neve e todo mundo sabia que ia ter problema. Todo mundo sabia que ia ter problema. Eu quero que Clauber ele possa fazer essa contextualização já dentro do primeiro tema. O primeiro tema que está aqui na live, gente, como vocês podem observar na pauta, a recusa do Náutico em ceder os aflitos para Santa Cruz e decisão. Jogo que aconteceu no último domingo, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Antes, o míssil baiano, né, que Atos citou no fim de semana, colocou aqui, ó, o som do impacto, mandou aqui no Live Pix, e até o momento ele é o único vencedor do voucher. Se você não quiser que ele vença, é só você participar, mandando também a sua colaboração. Clauber, por favor, começa contextualizando essa questão do jogo entre Santa Cruz e decisão. O Santa não sabia, teoricamente não sabia que haveria um evento na Arena de Pernambuco no sábado, né? E que o gramado já estava prejudicado. Um evento que estava marcado, reservado com a Arena desde o ano passado, né? Talvez só o Santa não soubesse disso. E aí, após o jogo de ida, no meio da última semana, o Santa Cruz se lembrou que tem o jogo da volta e que deveria ser na Arena, mas que não teria condições de ser na Arena. A Arena vetou o estádio, né, o gramado, porque não teria condições. O Santa procurou o Náutico, querendo que saber se poderia ser o jogo que poderia ser nos aflitos, e o Náutico disse que não, porque é uma questão de... era um jogo de mata-mata, que teria... havia um risco. Então, se o Náutico tem... A gente estava até falando aqui em off, antes do programa começar, você até falou, né? Disse, se quebra um vidro daquele, o estádio basicamente fica interditado, porque não pode jogar aquele vidro que fica ao redor do gramado ali. Se quebrar ali, tem que substituir. O vidro vem não sei da onde, que é 2 meses para chegar. O Náutico ficar 2 meses sem jogar por conta dos outros, que gramado se recupera. O Retrô jogou lá, mas o gramado consegue se recuperar. E o gramado nem estava essa desgraça toda. O gramado já é ruim por vida e estava até ok no jogo de sábado. Mas era um problema de risco, um jogo de mata-mata, que o Santa Cruz podia ter sido eliminado, podia gerar confusão. Então, o Náutico não cedeu. E aí, obviamente, houve essa... foi uma briga política, né? A diretoria do Santa não gostou, os torcedores na rede social falando que o Santa Cruz é sempre... Porque para o torcedor... E aí o torcedor do Náutico também, tá? Eu vi durante o dia, olha, o Náutico é sempre prejudicado, o Náutico sempre isso, sempre aquilo. O torcedor do Santa é a mesma coisa, o torcedor do esporte, todo torcedor acha que o seu time é sempre o único prejudicado da história. Mas o resumo de tudo é que foi a falta de capacidade e a falta de responsabilidade da diretoria do Santa. O Santa vai, joga contra o Decisão, ganha e se classifica, e aí cria-se outro problema, que é o primeiro jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é esse primeiro jogo de ser no Arruda, de portões fechados, ou na Arena com torcida. Então, o resumo basicamente é isso. Eu estou dando F5 aqui no site da Federação e até agora, 9h20, o jogo segue marcado para o Arruda, quarta-feira, 7h. Inclusive, teve até uma matéria que saiu hoje no GE, uma matéria de Camila e Lucas Holanda, com as fotos de como a situação do Arruda. Eu já vi torcedor dizendo, olha aí, ó, isso é politicagem para prejudicar Bruno Rodrigues. Meu amigo, pelo amor de Deus, galera, o Arruda está numa situação deplorável, pô. Por que a imprensa vai fazer uma matéria agora? Porque o Santa Cruz não tem condição de receber um público na semifinal do Pernambucano. Então o foco da matéria, a Renata jornalista, sabe dizer, bicho, é claro que precisa-se de respostas porque o Santa Cruz não pode receber. Repercutiu aquela imagem do buraco lá, essa imagem que está até aí na tela, do buraco no meio das cadeiras do Arruda. Mas não é só aquilo. E a matéria mostra que não é só aquilo que impede o Santa Cruz de receber jogos com torcida. Então aquela é uma matéria de interesse público. É de interesse do torcedor do Santa, principalmente. O torcedor do Santa deveria se revoltar, mas não o torcedor do Santa preferido dizer, olha aí, querem prejudicar Bruno Rodrigues porque tem eleição esse ano. Pelo amor de Deus, velho. Agora... há 100 meses atrás... Há 100 meses atrás... João. Só um parênteses, eu vou falar, vou entregar, João. Há 6 meses atrás, 8 meses atrás, a própria torcida do Santa estava mostrando os problemas do Arruda por causa daquela discussão sobre o Arruda entrar na SAF ou não. Aí valia a pena, sob a retórica de não atrapalhar a chegada da SAF,
de você mostrar as mazelas do Arruda. O que a gente via, a gente estava na rede social, era torcedor do Santa mostrando, olha aqui, ó, esse buraco, olha aqui essa condição, olha aqui essa ferragem à mostra. Aí, já que virou SAF já, né, parece que virou, não dá muito bem para entender o que está acontecendo, aí agora voltou a ser negativo mostrar os problemas do Arruda. Eu queria que o João fizesse a consideração dele, porque até para a gente poder seguir essa questão da ordem cronológica, a gente precisa entender o que é que dá para considerar do posicionamento do Náutico. Fala aí, João. Não, só porque assim, é bizarro você ter uma cratera no seu estádio, você ter ferragem à amostra em todos os locais da arquibancada, sem tirar as coisas que até a Atos citou agora, que era foto de banheiro, de que se 6 meses atrás estava daquele jeito, imagina agora, com certeza não melhorou. E aí o seu foco é ir contra a matéria. Renato disse que o Clauber falou que o Santa Cruz foi o último a saber sobre o evento da Arena. Atualizada, viu? Aí agora... 8 horas, o Santa e Náutico na Arena. Mudou já. Confirmado. O Santa Cruz foi o último a saber do evento na Arena. Aí agora a culpa é do Sofá também. Assim, tá tudo... Tá se interligando aí as coisas. Porque, minha Nossa Senhora, a culpa é da matéria. Então vamos... Chapo, eu queria que começasse por você. Bem, tá certo ou tá errado em não ceder, em recusar, por conta de um suposto risco? O que é que tu acha? Tá certo em recusar. Por que iria liberar? Não entendi, não. A discussão que existe é que, em vários momentos, houve a cordialidade entre as equipes ao ceder o estádio para o seu co-irmão. Veja, há um peso histórico aí que o Arruda foi construído com o dinheiro do Estado, né? Então, assim, por si só já... Mas, afora isso, as situações em que os estádios foram... Inclusive acontece, né? O Náutico já jogou uma partida de portões fechados na Ilha do Retiro, jogou no Arruda, o Sport jogou nos Aflitos agora há pouco, eu acho, um jogo. Acontece, isso é normal. Não é normal no momento decisivo de um campeonato, num momento que pode ter um quebra-quebra, no momento que os times estão concorrendo entre si. Geralmente isso é numa Série B, no meio de tabela. Então, assim, veja só, o Santa Cruz devia ter o seu estádio pronto para jogar. Não está. Aí, assim, o que vem depois disso, primeira coisa que tinha que fazer era arrumar a casa, né? Já que não arrumou, o que veio depois foi ciência. Esse negócio, assim, o Náutico com muito esforço, tá? Não é nada demais, nada de outro mundo, mas, pô, o Náutico tem uma estrutura nos Aflitos, pô. O Náutico no vermelho tem o palco, o Náutico no vermelho tem as mesas, tem o espaço de convivência, tem a Timbuzone, tem alguns banheiros são reformados, tem algumas coisas que dá para ser danificado e que a gente já viu em vários outras situações que são danificadas. Assim, é basicamente uma certeza de que o estádio não vai ser entregue da maneira que ele estava antes. Por que vai liberar? Porque deliberadamente você vai falar, galera, toma aqui. O Santa Cruz vai deixar um cheque calção. Aí falar, por quê? Assim, com todo respeito, por que no Arruda pode, então? Porque não tem mais o que quebrar, pô. Tipo, já foi, já. Então, pode ir, a torcida do Náutico pode ir lá para um jogo como visitante. Por quê? Porque vai continuar do mesmo jeito. Agora, no outro lado é diferente. Então, tem que ser tratado com essa diferença mesmo. O Náutico está extremamente correto em não liberar. A questão do gramado também é uma questão que sequer preocupante. O Náutico já ia ter um jogo no sábado, ia ser outro jogo no domingo. O gramado dos Aflitos não é bom. Ia piorar mais ainda. Então, assim, não existem motivos para a liberação. É diferente. Eu acho que ainda tem o fato dos times estarem competindo também. Não tem por que liberar para ajudar uma irresponsabilidade do outro time. Se você não teve... você não conseguiu... Pô, você não acabou de virar SAF, não teve uma festa danada. Por que seu time não tem um estádio para jogar? Por que seu time não resolveu esse problema de alguma forma? Por que seu time não foi atrás de alguma solução? Agora a Inês é morta. Agora paciência. Agora a gente está disputando um campeonato. E assim... aí fica aquele papo. Tá com medo, dos dois lados, né? Um querendo adiar, ou o negócio, para adiar não é medo, não. Mas veja só,
Eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que a gente já devia estar na história recente, já devia estar um pouco acostumado. Porque como seria se fosse agora a decisão Náutico e Decisão, por exemplo? Se fosse Náutico e Decisão semifinal, a gente ia jogar onde contra a Decisão? Goiânia? Naquele Sesc lá, né? Quer dizer, eles afirmam que tem que ter 10 mil de capacidade, né? Exatamente. Então, em tese, seria na arena ou então na ilha. Tá, mas digamos que passasse o Sesc lá. Aí vai pro Sesc. Aí gramado é ruim, a iluminação é ruim. Meu irmão, a realidade é que o Santa Cruz é isso aí agora, pô. Quando você vai enfrentar o Santa Cruz, você tem que estar preparado para isso, para não ter estádio, não ter gramado, não ter não sei o quê. O Santa Cruz na atual fase é isso aí. Então, eu acho que, inclusive, esse jogo deles de ficar é muito triste. Graças a Deus, eu estou do outro lado da história. Eu não estou do lado de quem está procurando estádio para jogar, assim, pedindo para um e para outro. A situação ele já ainda não parece ainda que ainda há uma cegueira assim de você não enxergar qual é o real problema da situação, assim, você achar que o problema está no outro não ter emprestado um estádio, não sei o quê. Você não olhar para si e falar assim, meu irmão, olha a situação que eu tô, velho. Eu tô batendo de porta em porta para arrumar um estádio para jogar. Então, assim, num campeonato que você vai enfrentar o Santa Cruz, a chance disso acontecer é muito grande. Eu peço até licença aos amigos tricolores que nos últimos meses aí tiveram uma grande união com a torcida do esporte, mas Náutico e Sport são times que disputam competições de verdade, né? Ou a Série B, vão disputar agora a Série B e tal, com grandes jogos, estádios, não sei o quê. Então, profissionais, né? São times profissionais. O Santa Cruz é um time padrão decisão, pô. Um treinador chega e fala que não quer ficar porque não tem equipamento nenhum. O torcedor do Santa não entendeu ainda porque o time morre no segundo tempo. Ele não está entendendo o que está acontecendo com o Santa Cruz. O Santa Cruz hoje é um presidente tuitano e 11 cabas entrando em campo vestindo a camisa. É isso. Não tem o profissionalismo nenhum, assim, nada. Um departamento disso, departamento daquilo, um estádio, não tem nada. Condições mínimas, assim, o Santa Cruz não tem hoje para jogar. Então, quando você tem o Santa Cruz no campeonato, isso é comum acontecer. Fazer o quê? Vai enfrentar o Santa, vai passar por essa situação mesmo. O que é que tu acha, Clauber? Do quê, especificamente? Do Náutico ter recusado. Acho que é normal agora. Veja, inclusive, tem muitas perguntas sobre a questão de Retrô e Sport, né? Que está marcado, segue marcado para os aflitos. Continua marcado para os aflitos. A gente vai estar... O Náutico está tentando mudar, mas não sei se vai ser possível. A gente vai debater daqui a pouquinho. A gente vai debater daqui a pouquinho esse tema do Retrô contra o Sport. Fala aí, Atos. Você disse que queria falar sobre isso, não foi, Atos? Estava querendo pontuar essa questão, né? Sobre a postura do Náutico, né? Diz aí. Não, eu vou aproveitar e já vou falar logo tudo que eu tô querendo falar. Vou torcer para que o microfone ajude. Espero que o microfone ajude e a voz não fique falhando. Toda essa celeuma começou nessa questão do jogo Náutico e Decisão, que é um assunto já superado, tá, gente? Eu vi muita gente falando sobre todo esse imbróglio da semifinal, trazendo ainda muito essa questão do jogo do Decisão, Santa Cruz Decisão de um Náutico ter negado que o jogo acontecesse nos aflitos. A gente está tratando desse assunto aqui porque não teve Timbucast no final de semana, a gente está passando por uma ordem cronológica e vai ter que passar por esse assunto. Mas tudo eclodiu por causa desse jogo. Santa Cruz e Decisão. O Santa Cruz não podia jogar na arena, né? Porque estava acontecendo um evento na arena e queria um campo que tivesse a possibilidade de ir sua torcida. O Náutico negou. Por que o Náutico negou? O Náutico negou por alguns argumentos, como foi já falado aqui. Os equipamentos que tem os aflitos. Os aflitos hoje é muito nome toque, porque é a realidade dos clubes que continuaram avançando. Os clubes que, infelizmente, tá, gente? Eu não estou falando isso aqui, não é com deboche, não é com revanchismo, não é nem querendo diminuir o Santa Cruz em nada. Mas o Santa Cruz ficou no passado. Você vê o equipamento do Arruda, isso é uma constatação que os próprios tricolores devem fazer. Então, e também tem um fator do tamanho, né? Para você fazer qualquer avanço e modernização num estádio daquele tamanho, já tem uma complicação por si só. Então o Arruda aí ficou no passado. Os outros estádios, olha, o Sport passou por uma reforma grande agora, um alto investimento, acho que em torno de 10 a 15 milhões, colocou LED, dá para fazer jogo de luz agora, melhorou a questão dos camarotes, criou camarotes novos, inclusive agora vai ter
Como é que chama o nome lá do esporte? É Leão Zone? Sport Zone. Pronto, já é um avanço também que o esporte está tendo. O Náutico, na medida do possível, também foi avançando. João citou, tem equipamento ali atrás da arquibancada central, tem a própria Timbuzone. Essa questão dos vidros é muito importante, tá? Se aquele vidro quebra, o estádio do Náutico fica interditado por 2 meses. E se isso acontecer, a gente não vai ficar aqui lamentando o que aconteceu, não. A gente vai detonar a gestão do Náutico por ter deixado algo como isso acabar acontecendo. Então, os motivos são esses. Aí se criou uma narrativa de que nenhum motivo é válido, tá? Teve gente que disse, eu não quero saber dos motivos. Eu só quero saber do seguinte, em 2022 o Náutico jogou no Arruda, então, obrigatoriamente agora, o Santa poderia jogar nos aflitos. Veja, a vida não é tão fácil dessa forma. As coisas mudam, argumentos vêm à tona. Talvez em um outro momento, até como o Chapo disse, acho que o Chapo citou a questão de campeonatos diferentes, que acho que ninguém falou sobre isso, mas talvez isso tenha uma importância muito grande. Sei lá, o Santa na Série C, que o Santa ainda vai conviver com essa questão de problema de falta de estádio, né? O Santa Cruz na Série C, o Náutico não vai ter jogo, vai pegar jogo fora, tal, vai passar 15 dias esse jogo nos aflitos. Talvez, se o Santa precisar, nessa ocasião, eu acho que o Náutico consegue ceder o estádio ao Santa Cruz. E tende a ser um jogo de baixo risco também, né? De meio de tabela da Série C. O último jogo do Santa Cruz, contra o Náutico, veja o que aconteceu na arena. A inflamação da torcida, de revolta com o time, com sei lá mais o que o torcedor estava revoltado ali, que jogou sapato, copo, o que tivesse na frente ali, o torcedor ia demonstrar a sua revolta. Então, os motivos foram esses. A incapacidade ou não querer aceitar nenhum motivo aconteceu em muitas opiniões, tá? Querendo só trazer essa questão de uma mão lava a outra. As coisas não são tão simples assim. As coisas são mais complexas. Você tem que entender os motivos. Não é por aí. Não é a lei do cão. Olho por olho, dente por dente. Não é dessa forma, tá? E tá dado os motivos, esse assunto é superado. Mas eu queria chamar a atenção que tanto esse caso, menos esse caso, tá? Do jogo do decisão, mas principalmente toda essa celeuma que está acontecendo, que são os assuntos que a gente vai abordar agora, eles são gerados única e exclusivamente pelo presidente do Santa Cruz. O senhor Bruno Rodrigues. Fala, Renato. E já que a gente vai passar para o próximo tema, vamos agora com o recado do Esporte da Sorte. Todo cria bom gosta de ser brasileiro. Rola diversão de janeiro a janeiro. No sul, no nordeste, no norte, todo lugar. Onde o brasileiro estiver, a curtição também está. Olha a diversão. É quando eu vou pro rolê de busão. Quando eu curto o meu sabadão. Quando meu time joga um bolão. Olha a diversão. Esportes da Sorte. Duvido você não se divertir. Baixe o app. Se deixar de ser diversão, pare. Do seu celular e aponte para o QR Code no canto superior direito da tela para você se cadastrar no Esporte da Sorte, o maior site de entretenimento e diversão do Brasil. Daqui a pouquinho tem uma fezinha que a gente vai fazer aqui, tá? Duvido você não se divertir. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. A política de promoções não se aplica para boas-vindas de jogadores, nem está condicionada a depósitos. Atos, ele vai começar, né? Ele já tinha falado previamente que queria abordar essa questão do assunto. E depois a gente vai ler mensagens aqui, porque quem estiver participando, mandando mensagem no Live Pix e no Superchat, a partir de R$5, vai concorrer a um voucher de R$200 em compras na Timbu Shop, tá? Manda a tua opinião, participa, que mais tarde tem sorteio, tá bom? Atos, começa falando porque foi a sequência, né? Depois da polêmica, o Santa passou, a gente já sabia que ia dar problema. E assim aconteceu, né? Isso, porque, veja, um pouco do acontecido na questão de decisão, apesar de que eu acho que ainda é uma questão isolada, o Santa Cruz tinha como resolver, tanto é que resolveu, jogou no Arruda, mas principalmente essa celeuma toda que aconteceu, já começou no domingo, né? E se estendendo pelo dia de hoje. Parece que está se definindo, mas ninguém bota a mão no fogo. Tudo isso que está acontecendo
é culpa única e exclusivamente do senhor Bruno Rodrigues. E também do senhor Irã Barbosa, que está mudo, calado. Irã Barbosa, que comprou a SAF do Santa Cruz, ele não aparece nesse momento. Ele não fala um A. Impressionante. Porque ele indicou que ia fazer uma reforma no Arruda, uma reforma caríssima, diz que vai investir 100 milhões no Arruda, e simplesmente, por estratégia, o Santa Cruz não tentou obter os laudos, nem tentou fazer os seus reparos, que agora parece até que vai começar a fazer, né? Então, veja, foi uma estratégia errada, se confiando muito no investidor da SAF, que por motivos lá, vai saber os motivos, os aportes financeiros no Santa Cruz não começaram, né? E por que eu estou falando isso, Renato? Porque qualquer avanço para uma outra camada só é válido quando isso fica muito bem destacado e muito bem definido. O que, para mim, desculpa, não parece que está acontecendo. Eu tenho certeza que deve ter torcedor do Santa agora e está dizendo: esse cara está falando bobagem. A gente está criticando assim a gestão. Velho, não é o que parece. Qualquer um que entre na rede social vai ver que é muito pontuais as críticas a Bruno Rodrigues. Se fala mais do Náutico, se fala mais em Evandro de Carvalho, se fala mais da Arena. Eu vi o nome da missionária, qual é o nome dela? Michelle Collins, né? Michelle Collins. Eu vi a Collins ser mais citada do que Bruno Rodrigues. O nome de Irã Barbosa, esqueça, meu amigo. Ninguém ousa falar o nome dele. Não, desculpa, alguém fala. 1, 2, 3, 4 pessoas falam. Mas o grosso está mais buscando os subterfúgios, a transferência de responsabilidade, do que, de fato, focar em quem é o causador disso tudo. A gestão do Santa Cruz de 2026 é uma coisa porca. Me desculpe o palavreado. Hoje teve um comunicado para o sócio, até eu vi tu postando, Renato, dizendo pelo Santa tudo, pelo Santa e a hashtag. Vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui. Isso é ofensivo. E foi uma torcedora sócia que postou, viu, para ninguém dizer que é greia. Tá aí. O torcedor do Santa, ele não tem muita paciência com um atozinho cheio de falha, não, sabe? Mas teve duas coisas que eu me irritei no lugar do torcedor do Santa hoje. Foi essa nota e essa mensagem. Ó, o final. Ainda é bom que é vermelho e branco. Pelo Santa tudo. E eu desconfio que o Náutico já usou Avante Náutico. Não tenho certeza, mas se brincar, foi erro duplo aí. Mas tudo bem. Mas pelo Santa tudo é foda. E a outra foi... Não, Avante Santa é uma torcida do Santa, pô. É, né? Eu confundi, então. E a outra foi Marcondes Chaveiro, o influencer, né? Sei lá, o caba lá do Instagram lá, que fez um vídeo tirando sarro do Arruda e do Santa Cruz dentro do Arruda, porra. Dentro do Arruda. Meu irmão, isso é inadmissível, porra. Dentro do estádio, porra. Então, veja, esses casos, mas é muito mais além do que isso. O time, muito ruim em campo, com folha caríssima. O que não falar do contrato de Felipe Alves, que é um dos piores contratos já feitos no Brasil. Pouco se fala nisso. E quem trouxe essa informação foi eu. Foi eu. Atozinho cheio de falha trouxe a informação dos 5 anos de contrato, porque todo mundo achava que era 3. Eu recebi uma fonte... E já era um absurdo 3, né? Já era um absurdo. O jogador de 37 anos fez um contrato de 5 anos. Eu que publiquei a informação que Felipe Alves tinha 5 anos de contrato. Vai jogar até os 42 anos no Santa Cruz. Contratos como esse, contratos como o de Galhardo... Esse contrato de até 42, assim, é muito estranho, porque, porra, poucos jogadores passam de 40, pô. E eu vou dizer, Chapo, eu me sinto no direito de ver essa semana toda acontecendo por causa desse jogo acontecendo no futebol pernambucano, no campeonato pernambucano, causado pelo senhor Bruno Rodrigues, que eu preciso aqui recapitular a gestão de Bruno Rodrigues, que é todo mundo batendo palma e finalizar a gestão. Bruno Rodrigues, ele entra, no primeiro ano foi aquele ano que o Santa Cruz só tinha 2 meses para jogar. Só tinha o campeonato pernambucano. Ficou em 4º lugar no campeonato pernambucano. Fez um time para jogar 2 meses.
se vangloria muito de ter chegado e ter pago 7 meses de salário atrasado que tinha dos funcionários. A turma parece que não raciocina um pouco. Como é que ele pagou? Como foi que ele pagou? Ele fabrica dinheiro, ele faz dinheiro, ele tem uma máquina de fazer dinheiro. Aqueles 3 meses, inclusive esses 7 meses que ele pagou dos atrasados, foi a venda daquele terreno, na verdade, uma indenização, né? De um terreno que o Santa Cruz tinha e recebeu um montante, acho que em torno entre 2 e 3 milhões. Foi isso que viabilizou aqueles 3 meses do Santa Cruz. Para ficar em 4º lugar no Pernambucano, precisando ganhar o último jogo do Central. Acho que era um empate, acho que já favorecia o Santa Cruz, mas acabou ganhando no final do jogo. Na última rodada, para ficar em 4º lugar no Pernambucano, e aquilo ali foi celebrado como se fosse um título mundial. Depois passou 9 meses sem jogar, tudo bem, aí não é culpa dele. Mas foi 9 meses que ele foi só retroalimentando essa imagem de que ele era o salvador da Prata, onde ele não fez absolutamente nada, gente. Ele só chegou com uma verba, estava lá na mão dele, lá, entre 2 milhões e 3 milhões, pagou os atrasados, fez um time que ficou em 4º lugar no Pernambucano e acabou. E aí eu sempre digo o seguinte, presidente de clube, ele é necessariamente ruim. Ele só tem a perder. Se você passa 9 meses sem jogar, é a melhor coisa que pode acontecer para o presidente de clube. A imagem de Bruno Rodrigues, ela fica sendo alimentada positivamente. Durante 9 meses, o Santa Cruz não jogava, porra. Por causa do título mundial que tinha acabado de conquistar 4º lugar do Pernambucano. E aí vem um ponto que gravem o que eu estou falando aqui. Apesar de eu já dar indícios, comentar sobre esse assunto durante muito tempo. Mas agora só para poder registrar. Bruno Rodrigues, para mim, vai ser considerado o pior presidente da história de Pernambuco, pelo que ele está fazendo com o Santa Cruz nessa negociação de SAF. Essa SAF do Santa Cruz é um absurdo e já está mostrando para todo mundo o que de fato é. O Santa Cruz está sendo doado para Irã Barbosa. Isso já está claro. Não tem dinheiro. A turma fica falando de lastro. Gente, esqueçam isso de lastro. O investidor é encaptador no mercado. É como se fosse um eu, um Renato, um Clauber, um João, um Chapo, quem está aqui no chat, que chega no Santa Cruz. Me dá um clube aí. Me dá um patrimônio do Santa também. Que depois que eu tiver tudo, eu vou no mercado pedir dinheiro emprestado ao banco. Eu não, que eu teria um dinheirinho para aportar. O Santa Cruz, na minha gestão, não jogava na rua, não. Não ia ter aquela cratera, não, né, Chapo? Eu já teria resolvido isso. Tapava com a mão. Eu não me escondia, no final das contas, o Santa Cruz está sendo doado para um qualquer que não tem dinheiro, não tem capacidade de investimento, e o máximo que vai fazer é, depois que ele tiver com posse de tudo, tiver com o desconto da RJ, tiver com o patrimônio do Santa Cruz, porque ele vai conseguir ter lastro no mercado para poder conseguir crédito, e quando ele tiver as cotas, ele vai no mercado e diz, olha, me empresta aí algum dinheiro que eu te dou como garantia o Arruda, te dou como garantia cotas da SAF. Basicamente é isso que está acontecendo. E aí é um alerta para o torcedor do Náutico. Porque eu estou falando da SAF do Santa Cruz, mas a do Náutico, o modelo era muito parecido. E provavelmente, se chegar uma nova proposta, vai ser igual. Se vier proposta com perder o controle do futebol, vai ser igual. Eu já tive meus momentos de ilusão com o SAF. Quando eu vivia na ignorância. Depois que eu entendi, meu amigo, que você doa tudo para o investidor e ele chega aqui com o dinheiro dos outros que ele capta no mercado, colocando como garantia ou o patrimônio ou as cotas, é que eu vi a furada que é uma SAF desse nível que chegou no Botafogo da Paraíba, que chegou no América do Natal, que chegou para o Náutico, que chegou para o Santa Cruz. E essa do Santa Cruz tem alguns elementos assim bizarros. Bizarros. Inclusive, eu estou sabendo que parte da imprensa aí anda cavucando. Tá vindo algumas matérias aí sobre a SAF do Santa, viu? Seu Irã Barbosa que se cuide, tá? Então, no final das contas, Renato, só para poder encerrar, gravem esse dia. Hoje é 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Mostrei aqui, passei pelo primeiro ano de Bruno Rodrigues, aquele ano ali com aporte
do terreno que o Santa Cruz foi indenizado, ele fez aqueles 2 meses e meio. Nada demais ali. O segundo ano, até esqueci de falar, usou muito da paixão do torcedor e da esperança do torcedor em relação à SAF para poder lotar o estádio, né? Aí o torcedor, apaixonado como lotou o estádio o ano inteiro. Mas lembrem, naquele primeiro jogo do ano passado, era público zero a campanha do Santa Cruz. Foi quando eclodiu o assunto SAF que isso foi revertido ao ano inteiro o estádio lotado. Isso viabilizou o Santa Cruz financeiramente, fez um time muito caro para uma Série C, para uma Série D, desculpa, muito caro, mas aos trancos e barrancos, com o Marcelo Cabo ali fazendo um trabalho muito ruim, conseguiu subir. Com alguns contratos péssimos, tá? Como o de Felipe Alves, que a gente citou, e a base do time também se mostrou um time muito fraco a nível de Série C, mas eu acho que o principal elemento, porque tudo isso que eu estou citando, seria um presidente comum, como tantos outros. Agora, o fato dessa negociação com a SAF vai elevar Bruno Rodrigues. O futuro vai mostrar como o pior presidente da história. Ele vai superar Paulo Vanderlei, ele vai superar Edinho, ele vai superar Yuri Romão, porque ele vai ficar conhecido como presidente que vendeu Santa Cruz sem ter retorno nenhum. Guardem essas palavras e guardem essa live. Bem, vamos contextualizar também essa polêmica, essa segunda polêmica, porque acabou o jogo contra o Decisão, já começou. E aí? Onde é que vai ser o jogo contra o Náutico? Vai ser de que forma? Como? Quando? De que maneira? A Arena recebeu no final de semana anterior, não nesse, um evento religioso. Naturalmente o gramado ele fica prejudicado por isso. E nesse fim de semana, ali próximo à barra da Arquibancada Sul, houve um evento de X1. E ali nem castigou muito o gramado. A parte maior mesmo foi do outro evento. Pronto, ó. Deixa eu ver aqui. O que é isso, gente? É o vídeo divulgado por Michele Collins para falar do gramado, que o gramado não tinha condições, divulgado mais cedo. Pronto. A gente pode até divulgar daqui a pouquinho, porque a gente vai falar sobre a questão do Náutico e também das declarações da própria Arena. Mas, contextualizando, quem foi que saiu? Clauber? Deixa eu ver aqui. Foi Chapo. Foi Chapo, foi. Bem, quando começou a polêmica, né, em relação a esse jogo, aí surgiu a narrativa. Não porque a Arena só vai ter condição nos dias 18 e 19, a própria Arena emitiu um comunicado informando isso. E aí deixa eu trazer ele aqui. Vou colocar aqui para todo mundo poder ver. Estamos aqui já no Instagram da Arena de Pernambuco. E temos aqui... Cadê? Pronto. Primeiro foi da não realização do jogo do Santa Cruz. O campo encontra-se inadequado para a prática do futebol. A Arena está realizando um trabalho intensivo de recuperação. Isso foi antes do jogo entre Santa e Decisão. Teve o jogo, teve o evento de X1. Quando foi ontem à noite, tem aqui, ó. Tá dando para ver aí, gente? Tá dando para ver, pessoal? Tá, vamos lá. Que isso, hein? A gente fala... Por que o Náutico tá com medo do Santa Cruz? Porra. Constrangedor, velho. Constrangedor, velho. Por que o Náutico tá com medo do Santa? Me diz por que o Náutico teria medo do Santa. Na moral, velho. Na moral, porra. Por que o Náutico tá com medo do Santa, Chapo? Tá no mudo, Chapo. Eu não sei não, o Náutico acabou de ganhar de 4-0 do Santa, não perde faz 7 anos. Eu não sei não de onde ele tirou isso, não.
Eu tô com medo de pegar tétano se o jogo for no Arruda, pô. Pelo amor de Deus. De cair num buraco, de cair num precipício, o estádio desabar. O torcedor do Santa Cruz devia ter preocupação com outros medos, viu? É o time acabar, é o estádio desabar. É isso aí que a gente tá preocupado. Um jogo ou outro, uma derrota nessa semifinal pro Santa Cruz é só mais uma derrota, pô. É o processo de transferência de responsabilidade, pô. Os caras transformam em algo clubista, tá ligado? O presidente deles não deixa o estádio em condição, não soube ter uma relação com a Arena que garantisse ter os jogos na Arena, aí simplesmente, não, é o Náutico que tá com medo, é o Náutico que não cedeu o estádio, é o Náutico que não quer jogar com adiado, é o Náutico. Aí se não é o Náutico, é a federação. É Evandro Carvalho, é Michele Collins, é todo mundo, menos 2 pessoas. Bruno Rodrigues e Irã Barbosa. A nota, ela diz assim, a Arena comunica que está disponibilizando as datas 18 e 19 de fevereiro para a realização das partidas das semifinais. Ressaltamos que estamos em trabalho intensivo com toda a tecnologia disponível para a recuperação do gramado, ciente que nas datas o campo ainda não estará em condições... Veja, ciente de que nas datas 18 e 19 o campo ainda não estará em condições plenas. No entanto, atenderá à necessidade do momento. E aí, fez algumas defesas. Pronto. As atuais condições do gramado decorrem da realização de 11 jogos da primeira fase. Isso foi ontem. Ontem, finalzinho da noite, eles colocaram essa nota. Pois bem, quando foi hoje, à tarde, eles colocaram esta outra nota. Santa Cruz e Retrô, em consenso com a Arena, acatam a sugestão da realização das partidas da semifinal nos dias 18 e 19 de fevereiro. A avaliação ocorreu após visita técnica. Vamos lá esse ponto, viu, gente? Após visita técnica entre os clubes, Federação Pernambucana de Futebol e a Secretaria de Esportes do Estado, na qual foi constatado que é necessário mais tempo para a realização das partidas no equipamento. Pois bem, quando chegou no final da tarde, a Federação Pernambucana ela confirmou o jogo para o estádio do Arruda de portões fechados. O Santa, por sua vez, entrou no TJD e pouco tempo depois surgiu a informação que você confere agora. A Arena recebe o jogo do Santa com o Náutico nesta quarta. Aí vamos lá. A Arena informa que o Santa Cruz jogará nesta quarta no equipamento em partida válida pela semifinal do Pernambucano. Olhem isso aqui. Em um gesto de solidariedade ao clube, principalmente a sua gigantesca torcida, a diretora-presidente, Michele Collins, conversou com o presidente Bruno Rodrigues e, a partir desse diálogo, foi definida a realização da partida no estádio. Só para traduzir esse texto. Vocês não merecem, mas a gente vai arrumar para vocês, por dó. Eu não acho que é por dó, não, mas depois mas deixa pra lá. Política. Durante a conversa, o Santos comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade técnica pela partida, considerando as condições atuais do gramado. Assim, quaisquer decisões ou ocorrências relacionadas à condução técnica do jogo ficarão sob responsabilidade do clube. A Arena apresentou sugestão técnica para a mudança da data do jogo para a próxima semana, que não pôde ser acatada pela FPF. Diante desse contexto, o entendimento entre as partes foi a solução encontrada para garantir que a torcida pudesse comparecer e apoiar o time como sempre faz. O Santa passou em papapá, pipipi, papapó. Pronto. A gente vê aqui o pessoal falando. Bruno Rodrigues estava... Eu acho que mais forte do que a nota é o vídeo, Renato. Vamos ao vídeo? Bota o vídeo, Cláudio. Vamos ver o vídeo. Que a Arena de Pernambuco não quer liberar para vocês, depois dessa polêmica, de dizer que é por causa do X1 que a Arena de Pernambuco não quer liberar para jogo. Não é, minha gente. Eu acho que dá para vocês observarem daquele lado a destruição do gramado. Aquele lado foi o lado que o palco ficou montado. O evento que aconteceu aqui na Arena de Pernambuco já estava marcado desde 2025. O problema é que as pessoas marcam eventos na Arena de Pernambuco sem comunicar quem trabalha aqui. Sabe, sem perguntar como é que está a agenda de vocês, e nós não vamos deixar de forma alguma de receber eventos aqui na Arena de todas as formas. Teve um evento evangélico, mês que vem vai ter o Frei Gilson aqui, a gente está aqui para receber todo mundo. E dizer que o nosso objetivo na Arena de Pernambuco também é, além de cuidar do patrimônio público, além de zelar desse equipamento maravilhoso, esportivo, é também autossustentar a Arena de Pernambuco. Bem, tá aí. Gente,
nada vai me convencer, eu acho que ninguém que está aqui acompanhando o TimbuCast, de que depois de uma visita técnica e uma avaliação de que estava inviável, do nada o gramado reúne condições. Ela falou que estava destruído. Foi. A palavra é essa, destruído. Inclusive, esse vídeo foi apagado, né? Das redes sociais dela e da Arena. Veja, os bastidores disso aí é bem prático. Eu vi até um comentário, Raquel é tricolor. Isso não é clubismo não, galera. Não pense que tudo envolve clubismo, não. Tudo é política. Tudo é política. Evandro não querer ceder um centímetro para o Santa Cruz é por conta de Bruno Rodrigues. Há uma briga entre Bruno Rodrigues e Evandro, desde aquela história da cota da Copa do Brasil, que o Santa disse que conseguiu antecipação, a federação disse que foi ela que conseguiu, enfim. E há um burburinho de que Bruno Rodrigues quer ou ser presidente da federação, colocar o nome dele ali na presidência da federação e quer tirar Evandro. Então, Evandro está sabendo disso. Há uma briga entre os dois. Então, é bom que o torcedor fique ciente disso também. O torcedor, principalmente do Santa, tem alguns acompanhando aqui, porque o torcedor tudo não, Bruno Rodrigues isso, Bruno, mas é uma questão política. E aí, depois desse vídeo, depois de toda a celeuma, ligaram do governo, gente da alta do governo, e disse, Michele, olha, hoje, esse ano tem eleição. Se você chama essa responsabilidade, a nota Renato leu aí. A nota fala que foi uma decisão, foi quase um pedido, né, da missionária e tal. E ela chama a responsabilidade para ela e diz: o estádio vai ter condições de receber. Magicamente, o estádio vai ter condições. E eu até acho que vai ter, tá? Não vai ser o melhor dos gramados, não, mas isso mais na frente a gente fala. Mas, com a pressão política, por ter eleição esse ano, ela chama a responsabilidade para ela, porque na cabeça dela, na cabeça de quem faz a política, ela pode ganhar alguns votos. Tem também o fato dela ser do mesmo partido de Bruno Rodrigues. Então, tudo ali foi um debate, uma discussão política que no final confirmou o jogo para a Arena. Tudo isso poderia ter sido evitado, né? Tudo isso poderia ter sido evitado, mas a própria Arena se colocou. E aí vale salientar: a Arena e Santa Cruz divulgaram a nota conjunta. A Arena, Santa Cruz e Retrô. Não teve nada de não, porque é Evandro malvadão. Não. O Evandro disse que o Santa disse: a Arena não pode receber o jogo. Santa, aí a federação disse: beleza, Santa Cruz, indica o estádio. Não, eu quero ter público. Não, você joga no Arruda, o Náutico não vai ceder. O Náutico seria inversão de campo. A ilha não vai ser cedida. Então, vai ser no Arruda. Aí, o Santa confirmou. Veja como são as incoerências ao longo do dia, né? Se você pegar uma linha do tempo, tem esse vídeo, tem a nota da Arena dizendo que a Arena não tem condições. Aí a Arena paga, depois diz que agora não, fizemos um esforço grande e tem condições. O Santa Cruz, de 6 horas, divulgou uma nota que entrou no TJD. Aí agora o Santa vai e diz: não quero mais TJD, não, eu vou jogar na Arena. Então, assim, as incoerências, Santa e Arena, foram se acumulando ao longo dos últimos dias, né? E aí ficou o Náutico nessa de passageiro, esperando. Inclusive, talvez daqui a pouco o Náutico se posicione, tá? Eu estou monitorando aqui as redes sociais, porque deve ter um posicionamento do Náutico aí. E eu acho que essa questão do posicionamento do Náutico, inclusive a gente vai abordar daqui a pouquinho, é importante. É importante. Fala aí, Atos. Não, é por isso que eu sempre volto ao ponto. Cadê? Peraí. Peraí que eu tive que ler essa mensagem aqui. E a cereja do bolo do galetinho de Evandro da Massa, um campeonato que só tem jogo em Recife, um jogo eliminatório sem ponto, 3 mil de cota. Esse assunto aí eu já abordei. Ainda tem esse elemento, né? Tudo isso acontecendo por 330 mil de cota que o Náutico recebe. O que eu ia dizer, Renato, era que, no final das contas, o que me irrita é que a preparação do Náutico, assim, eu sei que o Pernambucano tem sua importância, tem os clássicos, um título é importante, o Náutico não ganha um título desde 2022, mas no final, cara, eu tô pensando na Série B, velho. Tudo pra mim é Série B. Qual é a melhor preparação até chegar na Série B? Eu tenho certeza que o Sport também tá pensando dessa forma. É por isso que eu não gosto de tratar sobre sair do foco, da responsabilidade, para poder focar em qual seria a melhor solução. Porque se você olhar direitinho, eu vou citar isso só como um exemplo, tá? Porque eu nem abordei esse assunto. Qual seria a melhor solução para esse embrulho todo? Se você parar para pensar, era o jogo sem na Ilha do Retiro. Resolvia tudo. Bota o jogo para a Ilha do Retiro,
E tá todo o assunto superado. Agora, eu não posso aqui estar jogando pro Sport, porque claramente o Sport não quer ceder e tem seus motivos, como o Náutico teve seus motivos no final de semana. Eu não posso aqui ficar enchendo o saco, dizendo, era só o Sport ceder o estádio, alugar, sei lá, que estava tudo resolvido. Pô, meu irmão, o problema não foi causado pelo Sport, porra. Essa celeuma toda foi causada pelo Santa Cruz. Eu vou botar o Sport, que vai ter seus motivos, vai ter seu planejamento na história, por quê? Ô, Renato, só porque... A nota do Náutico aí, pode o pessoal ler e pode complementar aí, João, enquanto o pessoal pode ver a nota. Não, só porque, assim, é incrível como a narrativa não se sustenta os fatos, assim. Você vai vendo o que aconteceu durante o dia, o que foi acontecendo, e você não consegue sustentar uma narrativa essa que o Santa, torcedor de Santa, assim, que, minha Nossa Senhora, o Náutico, assim, ele tem uma preparação muito clara que foi definida faz tempo, porque as datas de quando aconteceria a semifinal, de quando aconteceriam os jogos, estão definidas há muito tempo. Então, desde o dia que o Náutico se classificou antecipadamente para a semifinal, o Náutico tinha um plano que envolve treino, que envolve folga de jogador, que envolve 1 milhão de coisas para estar preparado para jogar na quarta ou quinta, ali, dependendo da tabela base. É só um trabalho profissional, João. Dessa semana. É um trabalho, um planejamento que envolve o clube inteiro. Por que não adia? Porque não adia, velho. Porque o jogo está marcado para aquilo, eu me planejei para aquilo, não existe nenhum motivo que eu tenha que aceitar um adiamento. É o quê? Eu vou adiar porque caiu um mundo em Recife e não tem condição de ter jogo de futebol, aconteceu uma tragédia e a gente vai precisar adiar por forças maiores? E a sequência, hein, João? E a sequência de jogos que o adiamento ia provocar? O Náutico ia jogar o primeiro jogo da semifinal, o segundo jogo da semifinal, a final e o segundo jogo da final, quarta domingo. Inclusive, com o Sport, se o Sport jogar essa semana, já ia dar uma diferença. O Náutico ia pegar a sequência, enquanto o Sport ia ter um intervalo. Veja, até isso influencia. Não, exatamente. Então, um clube que se planeja para isso. Então, o Náutico olhou, beleza, para mim, o melhor é não adiar. Se tivesse um fator extra gigantesco, tudo bem. Você adia, você tem uma sensibilidade. Agora, o fator extra é o quê? É o presidente do clube adversário não conseguir ter um estádio, não conseguir ter laudo para o estádio, porque isso aí não é fator desconhecido. Esse é o ponto. Gente, o Arruda não desabou porque bateu um raio e caiu a marquise ou a arquibancada, não. O Arruda tá acabado há 2 anos já, velho. Há 2 anos. Olha, eu disse inclusive isso, acho que foi ontem no vídeo que eu fiz, não sei. Porra, eu sou admirador dos estádios, tudo. Eu gosto de ir a campo lá no Arruda, tudo do jeito que tá, velho. É vergonhoso, bicho. Vergonhoso. E foi opção única e exclusiva do Santa de deixar o estádio nessa situação. Há de se convir que há uma crise financeira, você manter um equipamento desse é caro, realmente, mas você inviabilizar ele 100%, isso aí, para mim, não é concebível. O Santa era para ter, pelo menos, o anel inferior, aquela parte, arquibancada inferior, liberada para o público. O Estado era para ter liberado pelo menos aquela parte do anel inferior. Isso é básico. Aí não fazem. Se cria uma narrativa de que os outros que não querem mudar cada um seu planejamento são os errados da história. E o torcedor... Hoje eu vi um pouco mais de revolta com a própria gestão, mas muita gente criando o cenário de guerra. O Santa é o coitado, o Santa é a vítima. Até quando o meu rival vai ser vítima de tudo na vida, hein? Se a rua alagou, o Santa é vítima. Se o mundo se acabou, o Santa é vítima. Se choveu, o Santa é vítima. Se o estado tá ruim, o Santa é vítima. Meu amigo, a gente brinca chamando de mais coitado, mas eu não aguento mais esse coitadismo do Santa não, velho. Caralho, eu não sei como o próprio torcedor aguenta isso, porra. É uma vitimização que tá enraizada, tá nas entranhas do Santa. Você ser o miserável, você ser aquele pobre vitimizado, o que sempre é o injustiçado da vida. E eu não estou falando só de questão desportiva, um jogo, uma coisa assim, não. Eu estou falando de tudo. Uma coisa dessas é única e exclusiva, a responsabilidade do Santa. O Santa Cruz foi quem se colocou nessa situação. E quando o João fala dos discursos contraditórios, é a cronologia de estudo. O Santa disse de manhã,
Vamos transferir a data do jogo. Semana que vem na Arena, porque o gramado está muito ruim. Fez a reunião. Aí, não, ninguém quer. Espera a federação. Federação publicou. Aí entra no TJD, para não ser no Arruda, para o jogo ser adiado, porque o estádio, onde eles mesmos não tiveram a capacidade de dar o mínimo de manutenção, e por isso não pode receber público, eles queriam tirar o jogo do próprio estádio. Isso eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Nem Náutico, nem Sport. Nunca. Eu vi o Náutico dizendo, não quero, ainda com o portão fez, não quero que o jogo seja aqui nos Aflitos. Eu acho que o Náutico ia topar jogar nos Aflitos, mesmo sem público, porque é seu estádio, né? E no Sport também, certeza. O Sport certeza também. Absoluta. Também. Isso pra mim é inacreditável, Chapa. Eu nunca vi conhecer o próprio estádio, né? Agora o Santa não tá jogando no Arruda, tem esse detalhe. Mas ele treina lá, né? Treina, o gramado tá bom. E pra finalizar, você muda de novo o discurso. De repente, queria adiar porque o gramado não reunia condição, entrou para adiar porque você já não queria deixar no seu estádio, e de repente, aquele estádio que você queria adiar porque não reunia condição, reúne condição. Que é isso, porra? Ou seja, Renato, se você pegar a celeuma toda, não existe, tá ligado? Não existiu. Por quê? Qual é o motivo disso tudo tá acontecendo? A Arena não podia ter jogo. O final aconteceu o quê? A Arena pode ter o jogo. Então, todo o meio, tudo que você se esforçou, que assim, alguns influencers aí no papel bizonho, tentou defender aqui e tal, ou fui para lá, fui para cá, não existe. Não existiu. E você vai ter que continuar defendendo o injustificável e mudando sua narrativa para ver se encaixa em algum momento. E assim, a sorte assim, tem muita gente que acha que só fala para idiota, pô. Mas só é você ter a mínima compreensão dos fatos, você colocar numa linha cronológica e ter capacidade de pensar, basicamente, você vai ver que o que aconteceu aí foi uma pataquada, foi assim, foi bizarrice. E aí o Santa volta ao cão arrependido para jogar na Arena, que o Santa Cruz disse que não tinha condição. Não sou eu, não foi o Náutico, não foi o Sport, não foi o Evandro. Rapidinho, João. O Náutico, ele publicou uma nota aqui. Deixa eu já colocar essa nota. Eu nem li ainda, vamos ler ao vivo. Já vamos trazer essa nota aqui. Não é essa que estava na tela, não? Não, é outra. Não, essa foi mais cedo. Essa agora foi a de agora. 30 segundos que saiu. Pera aí. Tá na tela, né? Vamos lá. O Náutico informa que outro negócio branco, pelo amor de Deus. Peraí. Não enxergar nada. O Náutico informa que recebeu no fim da noite desta segunda-feira a informação de mudança de tabela da Federação Pernambucana de Futebol, que confirma a realização do jogo de ida das semifinais na Arena de Pernambuco nesta quarta às 8 horas. O Náutico destaca que a manutenção da data, ponto defendido pelo clube desde o início, foi respeitada, o que reafirma a importância do cumprimento do regulamento e da previsibilidade do calendário. Ao mesmo tempo, lamenta o período de indefinições em torno da escolha do local da partida em uma fase decisiva do estadual. Desde o início, o foco do clube esteve no aspecto esportivo. Com o local definido, o Náutico mantém sua preparação e entra em campo com o objetivo de buscar a vitória, respeitando a competição, o adversário e o torcedor. É isso. O Náutico fez uma nota protocolar. Veja só, time que está se profissionalizando. Eu não vou encher a boca para dizer que é um time profissional, porque ainda falta muito. Ainda falta muito ainda para o Náutico. O Náutico está tentando conseguir recuperar essa defasagem que está da maioria dos clubes do Brasil. Mas é isso, velho. Talvez o Santa ache que isso é bobagem. Mas se você ter a previsibilidade da marcação da data do jogo, que o Náutico se programou para um jogo na quarta-feira, e isso faz 10 dias que o Náutico vem se programando, sabe? É toda uma carga de treinamento, o Cláudio já falou sobre isso, para fazer o jogo e depois iniciar a recuperação e treinamento para o jogo da volta. Agora, se o Santa Cruz faz tudo de qualquer jeito, aí bota aí o que tiver em campo, não tem nem treinador, porra. Tem nem treinador, pô. Desculpa. O cara que tá treinando Santa Cruz não é um treinador de futebol, pô.
É um assistente. O Santa Cruz teve uma melhora ali após a saída de Cabo, porque Cabo é um dos piores treinadores do Brasil. Aí o que hoje está como treinador do Santa tirou as amarras de Cabo, né? Deixou o time mais solto. Os jogadores ali se entendem melhor, né? Aí mostrou uma certa melhora, mas já caiu bruscamente, porque não existe uma continuidade do trabalho, não existe um processo evolutivo. Então, talvez para o Santa jogar quarta-feira, jogar semana que vem, jogar no sábado de Zé Pereira, não jogar, sei lá, tanto faz. Mas para um time que está buscando esse nível de profissionalização, faz muita diferença.